Porque o que está precisando ser feito no Brasil não é porque tinha um manual, não vou chamar ele de mandíbula, me dá o nome dele. Gustavo. Gustavo. Mas Gustavo pode Mandíbula. chamar, mas fica à vontade. Não, todo Gustavo. mundo... ele mesmo se apresenta como Mandíbula. O que está errado no Brasil, amigo Mandíbula, não está errado porque tinha um manual de fazer certo e os caras em Brasília são tão fila da gaita e picareta que fazem tudo errado de propósito. Não é isso. O que está errado no Brasil está errado para atender ao interesse de uma minoria ativa, organizada, que sabe tudo o que está acontecendo, faz política 24 horas por dia, confiando que a maioria do povo está agarrado na luta, difusa, desinformada, sem prestar atenção, passando o pão que o diabo amassou. Ou a gente conecta esta multidão desorganizada naquilo que precisa ser feito, ou a tendência é ou você se rende ou quebra. Mas eu não quero fazer isso no conflito, eu quero fazer isso no diálogo e na reconciliação do povo brasileiro. Por isso eu apresento as ideias. Então eu digo, num dia eu digo, vou cobrar imposto sobre os grandes patrimônios. E digo como? Vou cobrar 0,5% nos patrimônios de 20 milhões, 1% acima de 30 milhões e 1,5% acima de 40 milhões. Eu vou arrecadar 60 bilhões de reais e vou aplicar num programa de renda mínima. Isso vai atingir 58 mil pessoas, os poderosos do país. E eu digo isso todos. Então esses poderosos vão achar ruim, são muito egoístas, porque 0,5% não custa nada. Custa nada, não vale nada. Um patrimônio de 20 milhões de reais, você cobrar 0,5% ao ano, não vale absolutamente nada para um bilionário desse que não deixará de ser rico, podre de rico, de passar o resto da vida, os filhos, os netos ainda rico e tal, mas precisa tirar o dinheiro de quem tem, para ajudar a salvar o país do desastre que nós estamos fazendo. No dia seguinte, o Lula diz assim, eu sou contra o imposto. E o Bolsonaro, no dia seguinte, aconteceu, vão no Google e vejam, o Bolsonaro, com o mesmo argumento do Lula, cara, o Lula diz assim, não, eu posso fazer um imposto sobre grandes fortunas, mas eles vão, como a França, vão embora do Brasil, como na França. Aí o Bolsonaro, que não sabe de nada, né? Vai lá e diz assim, não, imposto de grande fortuna não dá certo não, porque na França botaram e eles vão embora. O mesmo exemplo do Lula. Caramba. E o que aconteceu na França, alguma coisa parecida? A França botou 27%, 28%. E a França está vizinho da Alemanha, está vizinho da Inglaterra. Você atravessa da França para a Inglaterra a nado. O Canal da Mancha. Na Itália, na Suíça, está tudo do lado. Da Espanha, está tudo do lado. É evidente que você botar uma alíquota muito alta e com a contiguidade, você afasta. Porém, o que eu estou propondo é 0,5 ponto percentual, 1 ponto percentual, 1,5% percentual, que o imposto na transferência de coisa para fora pode ser maior do que isso. Compreende? E é para tentar convencer as pessoas. Meu irmão, nós estamos com 20 milhões de brasileiros passando fome. Mas isso é uma das coisas. A outra é... 130 milhões de brasileiros estão comendo precariamente, não tem o suficiente para ter a saúde mínima. Isso são crianças, cara, que não... Estão passando fome e a arquitetura do cérebro está se atrofiando e vão comprometer a vida de uma pessoa porque o cara não pode dar 0,5% de um patrimônio de 20 milhões de reais. Tu sabia que o motoqueiro que está aí carregando uma caixa nas costas de aplicativo paga 4% de PVA na moto e um dono de jatinho como Dória não paga nem um centavo de PVA? Não sabia. Os iates que estão parados aí na Ilha Bela, Santos, Guarujá, não pagam imposto, cara. O IPVA. Os helicópteros dos barões não pagam IPVA. Tá direito isso, pelo amor de Deus? Mas não é eu estou brigando com alguém, eu estou querendo que o Brasil tenha um pouquinho de civilidade, de respeito às pessoas. Mas também não tem que ajudar para que esse motoqueiro não pague também? Tem que acabar com isso. Então. Mas como eu tenho serviços por financiar, eu preciso dizer de onde é que vem o dinheiro, senão eu sou um mentiroso. E eu não tenho coragem de mentir para um povo tão sofrido como o brasileiro. Compreende? Então, para eu reduzir tributos sobre os pobres, eu preciso aumentar sobre os ricos. Mas esse é o único caminho? Tudo bem, esse é um caminho, mas tem outros caminhos? Sim, tem receitas patrimoniais. Diminuir por exemplo, o tamanho do Estado, essas coisas que onde está escorrendo... Eu já tive essa discussão algumas vezes. Uma delas ficou famosa e eu não sabia, arrumei um inimigo de graça. Porque eu não sabia, eu era deputado federal, estava muito abusado das maluquices do Brasil e tal. E entrei numa discussão e o camarada dizia assim, porque nós temos que diminuir o tamanho do Estado. Eu digo, perfeito, vamos fazer isso agora. O Brasil tem uma dívida pública, deixa eu te falar, 6 trilhões de reais e 400 bilhões de reais a dívida pública. 1% de juros sobre isso dá 60 bilhões de reais. Caramba. Por ano.
Orçamento é uma lei que está publicada, todo mundo pode entrar na internet e ver. Então, é uma lei que prevê todas as receitas e todas as despesas do governo. Chama lei orçamentária. Tá. Certo? Então, no Brasil, 52%, ou seja, mais da metade do orçamento brasileiro é dívida. Amortização, rolagem e juro. 29%, não é 51%, 29% da outra banda é previdência social, em que 2% levam 25% de tudo. 2% levam 25% de todos os 29%. Então, 51 mais 29 dá 80. Sobra 20 para tudo. Educação, saúde, segurança, moradia, papapá. Transferência para os estados e municípios e tal. Onde é que eu vou apertar? Onde é que eu vou apertar? Se você olha esse orçamento aqui na sua empresa, eu tenho que apertar onde tem proporcionalmente mais, que é na dívida. O que acontece no debate brasileiro? Teto de gastos, só para os gastos com o povo. Dívida fora. Nos Estados Unidos, quando tem teto de gastos, é lei ordinária e entra tudo. Para quê? Para estabelecer um teto de gastos? Não, para forçar o governo, com o testemunho da sociedade, controle social, democracia, não é? O governo para e vai decidir. Ou corta a despesa ou aumenta a receita. Tão simples de entender. E aí, às vezes, eles cortam despesa. Às vezes, aumenta a receita. No Brasil, o debate é capenga. A dívida fica fora. E eu vou arrochar, vou fazer um exame da Previdência, como o Bolsonaro fez. É desse jeito. Então, vamos lá. Número. A Previdência Social brasileira tem um déficit estrutural que é derivado do modelo dela, não é da despesa. Você, por exemplo, está com a carga de propaganda achando que é a despesa. Tem muito abuso. Aí eles usam os abusos para tirar como se fosse a verdade. Não é. Você pega o abuso, ele é abuso. Tem que corrigir o abuso. Mas não dá bilhão. Era o que eu peguei lá, o Boboca lá. Então, enfim, então o que acontece na Previdência? Quando você pega o regime geral da Previdência, os trabalhadores da construção civil, os comerciários, etc., o déficit por cabeça por ano é em torno de R$ 1.500. Então, falta R$ 1.500 por pessoa por ano para eu fechar a conta da Previdência do povo. Quando eu vou para o setor público, Poder Judiciário, Legislativo, especialmente, o déficit sobe para R$ 30 mil por cabeça por ano. Então, termina o ano, para eu pagar os funcionários do Legislativo e do Executivo, falta 30, 32, 34 mil reais por cabeça por ano. Quando eu vou para os militares, o déficit é 180 mil reais por cabeça por ano. Então vamos corrigir, vamos ser justos. Onde é que eu começo? Militares. Sabe o que o Bolsonaro fez nesta reforma? Aumentou o salário dos militares, dos generais, de 25 para 32 mil reais. Caramba. E tirou o teto de maneira que esses canalhas que estão com ele aí, desmoralizando o bom nome que deve merecer o Exército Brasileiro, tirou o teto, estão recebendo 100 mil reais por mês. Esse Helena, esse Braga Neto, esses aí que estão infernizando a vida do brasileiro com ameaça, com não sei o quê, violentando. Sabe quanto é que foi a Previdência? 80 de cada 100 reais de sacrifício, sabe onde foi? No lombo de quem tem um déficit de R$ 1.400 do povão. Percebe? Tudo é um jogo de poder e tudo no Brasil é empurrando privilégio para os que já têm muito e ferrando o povo que tem embaixo. O que eu estou propondo é o oposto. Pergunta no Ceará como é que nós fizemos. Os grandes pagam mais. Estou falando para dar exemplo. Lá os desembargadores, procuradores, coronéis pagam 14% para a Previdência. E os funcionários mais modestos pagam menos. Aí o tribunal derrubou, a gente está fazendo uma gratificação para indenizar a diferença. Compreende? É isso. E o que eu estou propondo ao povo brasileiro? Que a gente olhe as melhores práticas internacionais. Sabe quantos países do mundo tem um regime de previdência que o Brasil tem, de repartição? 3. Venezuela, Brasil e Argentina. Os 3 quebrados que só arroz de terceira. Essa gente manteve isso. Quando a gente precisa mudar o modelo, está tudo proposto, com número, como é que faz a transição, quanto é que custa, e quem vai pagar quanto, não sei o que e tal. Aí o que acontece com um cara como eu? Os grandões e poderosos sabem o que eu estou dizendo. Não podem me acusar de incompetência, de que eu não estudei. Eu estudei 63 países, os modelos de previdência, antes de apresentar a proposta. Aí eu sou o quê? Destemperado.
E aí é desqualificado.